Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, graças a Deus. Aí mais uma quarta-feira, estamos aqui juntos, firme e forte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, em nome de Jesus Cristo. Que Deus, desde já eu peço que Deus possa abençoar muito a tua vida, a tua família, que o Espírito Santo visite a tua casa, que o Espírito Santo te renove aí nas tuas forças, te dê ânimo, que você erga a tua cabeça e continue firme na tua fé, firme crendo em Deus, fazendo o teu melhor na tua casa, no teu trabalho, nos estudos, na tua vizinhança, que você continue a iluminar, não desista de Deus, não perca a tua fé, não olhe para trás. Aquilo que ficou para trás já passou, já não pertence mais nem a mim, nem a você. Olhe para frente, erga teus olhos, olhe para Jesus Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. E assim nós continuamos a caminhar, amém? Aí debaixo das promessas do nosso Deus, crendo na palavra dele, declarando a palavra dele sobre as nossas vidas, a nossa família, em nome de Jesus Cristo. Por isso que nós estamos aqui hoje. Estudo bíblico, vamos estudar mais um milagre de Jesus Cristo e hoje nós vamos estar falando sobre a cura de um jovem possesso. Amém? Está lá em Mateus, em Marcos, em Lucas e nós vamos ler Marcos capítulo 9, do versículo 14 em diante. Mas antes, vamos orar. Amém? Porque nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos do direcionamento do Senhor. Porque se Deus não direcionar, se Deus não abençoar, se Deus não estiver comigo, com você, de nada adianta estarmos aqui. Amém? Por isso nós vamos orar. Coloque-se diante do altar de Deus, coloque a tua vida, a tua família, as tuas necessidades. Você pode enviar teus pedidos de oração, você pode enviar as suas dúvidas via inbox, via e-mail. Fique à vontade. Amém? Então vamos orar. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero te agradecer muito por mais um dia de vida. Estamos aí já no meio da semana. Já iniciamos o mês de dezembro e desde já, Senhor, nós, no nome de Jesus Cristo, eu quero entregar o mês de dezembro nas tuas mãos, pedindo, ó Deus, a tua orientação, pedindo as tuas bênçãos, pedindo um renovo de forças, pedindo alegria. Em nome de Jesus, que seja um mês abençoado, a despeito do trabalho, das lutas, das dificuldades, a despeito de talvez algumas situações mais difíceis. Deus, em nome de Jesus, abençoa este mês na minha vida, na minha família, na vida e na família de cada um, Senhor, que está orando agora, que vai orar depois. Derrama da tua graça. Abençoa, Senhor, o nosso país. Continuamos a orar pelo Brasil, pelo nosso presidente, por cada um que está trabalhando em pró a este país. Continua abençoando as campanhas de vacina. Nos guarda aí dessa nova mutação do vírus. Continua, Senhor, abençoar este país, protege a nossa vida, a nossa casa, passa do sangue do Cordeiro em cada um de nós, meu Deus, coloca teu anjo guerreiro na nossa casa, Pai, no nome de Jesus, faz grande obra neste país, Senhor, nós te pedimos que possamos continuar firmes e fortes na tua palavra, debaixo do teu amor, da tua graça, das tuas misericórdias, porque precisamos. Se não for o Senhor na nossa vida, nada dá certo. Nós não conseguimos nada, porque todo dom, toda vida vem do Senhor. Toda sabedoria vem de ti. Por isso nós precisamos do Senhor.
Abençoa esta palavra desta noite, fala com cada um. Derrama da tua graça. Eu preciso de ti, do teu Espírito, porque eu de mim mesma não tenho nada para dar, Senhor. Mas o Senhor é a fonte inesgotável. Por isso, visita cada um. O Senhor conhece o coração, o sentimento, a necessidade. O Senhor sabe do que cada um de nós precisamos. Por isso, nós entregamos tudo nas tuas mãos. Eu entrego tudo nas tuas mãos. Nós oramos, te agradecemos. No nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado. Amém. Amém? Glória a Deus. Marcos capítulo 9, versículo 14. Nós vamos falar da cura do jovem possesso. Então a palavra de Deus diz assim: quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. Olha que interessante. O filho dele era possuído por um demônio que deixava ele mudo. E tem mais, olha o que esse espírito fazia. E este, onde quer que o apanha, lança-o, joga ele por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, que tirasse esse espírito dele. E eles não puderam. Então, ele pediu aos discípulos e esses não conseguiram. Então, Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o menino, o espírito imediatamente agitou com violência e, caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, olha o que o pai diz: tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Repita comigo: tudo é possível ao que acredita. Tudo! E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, ajuntava mais gente, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. E em Mateus também fala assim, olha: por causa do tamanho da vossa fé. Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você dirá a esse monte: vai para lá, e ele vai. Vem para cá, e ele vem. É um milagre extraordinário. E se você ler uma página anterior, você vai ver a história da transfiguração. Jesus foi até um monte
ele chamou 3 discípulos, Tiago, João e Pedro. E lá no monte, Jesus foi transfigurado. O que significa? As roupas dele foi transformada, alva como a neve. E lá se apresentou Elias e Moisés. Então, lá embaixo ficou os outros discípulos. Os 9 discípulos que não foram até o monte. Quando Jesus desceu do monte, havia lá um burburinho. Os escribas, que eram lá os do templo, né? Aquela parte lá da sociedade do templo que escreviam as leis, lá copiavam as leis, religiosos, estavam discutindo com os 9 discípulos. Por quê? Então Jesus ele chega e tá aquela confusão. Porque um homem levou seu filho que tinha o domínio de um demônio. Uma possessão. Algo maligno tomava conta dele. Então, quando a gente fala de demônio, de uma possessão, é um domínio. É algo que a pessoa não tem controle. E aquele espírito maligno dominava aquele menino. E nós lemos aqui que o lançava no fogo, na água, ele não falava, não, sabe, espumava. E assim, algo terrível. Tão terrível que aquele pai foi procurar Jesus Cristo. Só que quando ele chegou, Jesus não estava, estavam os 9 discípulos. E a Bíblia diz que os 9 discípulos não puderam expulsar aquele demônio. E aí estava instaurada a discussão. Quando Jesus desceu, o pai foi até ele e colocou a sua situação. Então assim, o texto ele tem pontos assim muito importantes para nós. Primeiro que esse pai foi até Jesus, pediu misericórdia, pediu para Jesus ajudar ele na falta de fé, porque ele diz assim: se tu podes, faz alguma coisa, Jesus. Olha, é tão lindo, a palavra de Deus ela é tão maravilhosa, ela me emociona, porque diante de uma situação tão terrível, né? E em Lucas fala que ele se aproxima de Jesus e fala que é o único filho. Então pensa em um pai que vê seu filho sofrendo e que com certeza levou ele em alguns lugares, talvez vários lugares, para tentar resolver o problema. Mas problemas espirituais só são resolvidos de maneira espiritual. Então, uma possessão demoníaca, né? Um espírito maligno tomava conta dele, né? O tomava. Então, assim, a palavra já diz tudo. O tomava, o dirigia. Que quando aquele espírito se manifestava, o menino já não, o jovem lá já não tinha forças para mais nada. Quem direcionava tudo era o espírito maligno. E o que ele fazia? Jogava ele no fogo, na água, tentando matá-lo, né? Ele não ouvia. Então, assim, algo assim totalmente destruidor. E o pai foi procurar Jesus, só que estavam os discípulos não puderam fazer nada, e existe uma explicação para isso. Porque todo aquele que crê em Jesus e anda com Jesus, ele é revestido de autoridade. E se ele tem fé, que Jesus fala da fé. E aí o pai apresenta e Jesus fica até meio bravo. Até quando eu estarei com vocês? Porque Jesus tinha saído do monte da transfiguração, num lugar cheio de glória, né? Conversado com Elias, com Moisés, algo maravilhoso. A presença de Deus poderosa. Aí ele desce, tá aquela confusão, né? Os escribas discutindo com os discípulos, e o pai apresenta o problema, a situação, a necessidade. E ele fala: Senhor, acontece isso. Se podes fazer algo, faça.
por favor. E Jesus diz assim, se podes, tudo é possível que crê. Tudo é possível que tem fé. Queridos, se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, se tem algo que fica assim, transparente, é a fé. Se tem algo que é o fundamento da nossa vida com Deus, do nosso relacionamento com Deus, é a fé. Não existe vida com Deus, não existe conversão, não existe caminhar, não existe milagre, não existe cura, não existe transformação em nossas vidas, em nossas famílias, se não for pela fé. Então não existe uma maneira de você caminhar com Deus sem fé. Por isso que lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque aquele que vai até Deus precisa acreditar que Ele existe. Então quando aquele pai chega até Cristo e coloca o seu problema, e olha que era um problema triste, era uma coisa triste, ver o filho dominado por aquele espírito maligno, que o jogava, que o maltratava. E ele na sua fé trouxe até os discípulos 9 que ficaram lá embaixo, né? Que não subiram com Jesus no monte. E eles não puderam fazer nada. E aí, quando Jesus chegou e ele contou, ele falou, Senhor, me ajuda na minha fé pequena, na minha falta de fé. Então a gente olha para ele, para esse pai, a gente não sabe o nome dele, nem do menino. Mas a gente vê uma fé, uma humildade. Olha, eu quero te dizer uma coisa hoje. Às vezes a gente ouve tantas pregações, e amém, querido, amém. Eu ouço muitas pregações de vários pastores, pastoras, bispos. E a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Mas a gente, às vezes, começa a se cobrar de uma maneira muito grande. E começa a achar que Deus só vai nos ouvir se formos perfeitos. Então nós estamos perdidos porque não somos perfeitos. Quem é perfeito? É Jesus. E nós caminhamos, sim, nós queremos melhorar. Eu quero melhorar. Eu quero melhorar. Mas aquele homem, ele assumiu a sua limitação diante de Deus. Ele falou, Senhor, me ajuda aqui na minha fé pequena. Me ajuda aqui na minha limitação. E não é porque nós somos limitados, não é porque nós somos pequenos, que somos mesmo pequenos. Eu sou pequena. Queridos, quantas vezes eu vou até Deus, eu oro aqui, antes de começar a pregar, eu orei a Deus, eu falei, Senhor, me ajuda. Me ajuda a ser um canal de bênção, eu sou limitada, eu tenho meus defeitos, eu preciso de mais fé. Eu preciso de Ti, Jesus, senão eu não consigo fazer nada, nem pregar e nem mais nada da minha vida. Então, como Ele, que é lindo ver aqui, olha, nós estamos vendo Marcos 9, do 14 até o 29, depois você leia aí de novo na sua casa, medite. Porque o pai chegou e falou assim, Senhor, me ajuda na minha pequenez, me ajuda na minha falta de fé, na minha limitação. Não deixe de buscar a Deus porque você se sente pequeno, limitado. Ou às vezes nós estamos numa luta tão grande na nossa vida e a gente fala, nossa, mas eu tô tão assim, eu me sinto tão pequeno, como é que eu vou buscar a Deus? É como se Deus não te enxergasse. E isso é uma grande mentira de Satanás. Porque Deus honra o humilde. O que Deus não suporta é a soberba. Então, às vezes se sentir pequeno, às vezes se sentir, puxa, minha fé precisa melhorar tanto, Senhor, ainda. Eu sei que eu ainda preciso aprender tanto da Tua palavra.
Eu não sei nada ainda. Não importa, querido. Não importa se o dia foi bom, se o dia foi ruim, se a luta está grande, se a luta está pequena. Busque a Deus. Porque esse homem falou, Senhor, me ajuda na minha fé. Me ajuda. E quando ele falou, Senhor, se podes, Deus pode qualquer coisa. Jesus Cristo pode qualquer coisa, se nós tivermos fé. Porque Jesus também fala, lá na mesma história em Mateus, ele fala do grão de mostarda. Queridos, se você nunca teve a curiosidade, dá um Google lá e põe assim, o grão de mostarda. Ele tem 2 milímetros de tamanho. Mal você consegue pegar ele aqui, ó. E a árvore dele chega até 3 metros. Pode chegar até 3 metros. E Jesus fala, se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda. Quando eu leio essa palavra, eu falo, meu Deus do céu, que tamanho que é a minha fé? Porque se eu tiver do tamanho de um grão de mostarda, eu vou falar para um monte, sai daí, vai para o outro lado e ele vai. Então, Jesus falou assim para ele, se podes, tudo é possível ao que crê, no versículo 23, tudo. E quando a Bíblia diz tudo, é tudo. Porque aqui, ó, não tem uma vírgula. Não tem assim, algumas coisas. Não, fala tudo. Tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, Senhor, mas eu acho que a minha fé não é tão grande assim ainda. Não tenha medo de falar para Deus as tuas limitações, os teus medos, incertezas, incredulidades, fragilidades. Não tenha medo. Porque se você não pode abrir teu coração para o seu pai, com quem é que nós vamos falar? Se eu não posso abrir o meu coração para Deus e para Jesus, com quem é que eu vou falar? Quem é que vai me ouvir? Quem é que vai te ouvir se não for Ele? Amém? E Ele fez isso. E aí, Jesus viu que a multidão começou a se amontoar, né? E Ele disse o quê? Espírito mudo e surdo. Olha que Jesus, ele fala, ele declara exatamente quem era aquele espírito. E ele fala assim, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, né, o espírito no menino, agitou, né, jogou o menino, se agitando, o menino saiu, deixando o menino como se o menino tivesse morto. Já pensou? Que fúria, né? Que possessão maligna. Então assim, agitou o menino, deixou o menino alargado, como se ele tivesse morto. E teve até gente, né? O povo que está de volta ao redor, os escribas, né? Sempre tem o povo. Morreu, olha, morreu. Mas não morreu. Jesus estendeu a mão, pegou o menino e o devolveu ao seu pai totalmente liberto. Pensa na alegria daquele pai. Pensa naquele menino. Porque Jesus perguntou desde quando ele sofre isso. E o pai falou, desde criança, desde pequenininho. Ele sofre desse jeito. Desde pequenininho. E aí devolveu ele se levantou e foi embora com o pai dele. E aí, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular. Aí chegou a hora, né? Sabe aquela hora que fala assim, o que aconteceu? Por que a gente não conseguiu? A gente está andando com você. A gente crê em você. E aí, olha, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular, por que não pudemos nós expulsá-lo? Senhor, o que a gente fez de errado? Respondeu-lhe Jesus, esta casta, esse demônio, esse tipo de demônio, porque existe aí degraus, me fugiu agora a palavra,
de demônios. Os mais, né? Os piores, né? Os menos piores, os piores pela metade. Hierarquia. O que Jesus quis dizer, lembrei a palavra, hierarquia. Essa casta, né? Só pode sair por meio de oração e jejum. Então assim, precisa estar preparado. Precisa ter muita fé. Precisa estar assim em aliança com Deus. Porque isso aí não é qualquer demônio, não. Não é qualquer coisa. Por isso que vocês não puseram. E lá em Mateus fala que foi por causa da fé pequena. Então tudo é baseado em fé. A Bíblia inteira é fé. Senão a gente não acredita. Mas essa casta, esse tipo de demônio, de possessão maligna, só com jejum e oração. E lá em Mateus fala também da fé. Por que vocês não expulsaram? Por causa da pequenez da tua fé, da vossa fé. Nós fomos chamados para andar em fé. Nós fomos chamados para andar sim em jejum e oração. Sabe o que significa? Comunhão. Significa agradar a Deus. Olha o que Jesus fala sobre o jejum em Mateus. E é difícil jejuar, né? Mateus 6 a 16. Mateus 6,16. Quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Então Jesus fala, quando você for jejuar, ninguém precisa saber. É entre eu e você. Não precisa deixar de escovar os dentes, de pentear o cabelo, para mostrar para alguém. Aí já perdeu o valor. Ele fala assim, em verdade vos digo, que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça, né? Penteia, lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuais, e sim ao teu pai em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, aquele jovem foi liberto por Jesus Cristo. E os discípulos que não puderam libertar foi porque faltava fé, jejum e oração. Talvez você tenha algo aí na sua vida, na tua família, que está precisando de jejum e oração e muita fé. E às vezes, sabe o que Satanás faz? Não tem jeito isso aí não resolve não, é assim mesmo. E aí o que a gente lembra aqui no versículo 23? Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E se a Bíblia diz que é tudo, é tudo. Porque se não fosse tudo, a Bíblia diria que não era tudo. Ela diria, não, só em alguns casos. Ou só nesse caso, naquele caso, ou nesse tipo. Não, ele não fala isso, a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala tudo, então é tudo. Então, às vezes, está faltando da minha parte e da tua, jejum, oração e fé. Seja lá o que for, não tem nada que Deus não possa fazer. Não tem nada que Jesus não possa, não tem milagre que Ele não possa operar na nossa vida. Seja emocional, seja sentimental, seja familiar, seja espiritual. Não sei, pode ser qualquer coisa. E quando a gente lê a Bíblia, se você lê o Novo Testamento, você só vê coisas grandiosas. Um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, um Deus que restaura, que restitui, que liberta, que cura, que transforma, que reanima, que levanta o abatido. E isto não quer dizer que não temos lutas. Sim, temos lutas e vamos ter lutas até que Jesus nos leve para os céus. Lá não vai ter, graças a Deus. Mas enquanto aqui estamos, teremos lutas de diversos tipos. Mas isso não quer dizer que não teremos milagres. Pelo contrário, teremos muitos e muitos milagres. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar? Coloque-se diante do altar de Deus. Eu tenho situações que eu preciso de milagre. Que eu preciso de uma mudança. Preciso de uma porta aberta. Preciso de um direcionamento do Senhor. Preciso aí de
de uma luz, que Deus me mostre o caminho a seguir, as atitudes a tomar. Porque se tem uma coisa que eu não quero fazer na minha vida é tomar uma atitude fora da vontade de Deus. Porque quando nós agimos fora da vontade de Deus, nós trazemos para as nossas vidas e para as nossas famílias dores. E eu sei que você não quer isso, porque eu também não quero. Então nós precisamos de sabedoria, de fé, de jejum e de oração. Vamos orar? Coloque-se diante do altar de Deus, feche teus olhos. Sabe, irmão, querido, amigo, eu não sei qual é a tua necessidade. Pode ser, né, algo assim que eu nem imagino. Mas Deus sabe. Deus sabe. Então coloque diante do altar de Deus. E acima de tudo, de qualquer pedido, de qualquer desejo, de qualquer sonho, peça que a vontade dele seja feita. Porque a vontade dele é perfeita, é boa e é agradável. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu te agradeço pela tua palavra que é rica, poderosa, maravilhosa. Oh, meu Deus, que palavra, que cura, que libertação, que transformação que sofreu aquele pai, aquele menino e toda aquela família. O quanto, provavelmente, a mãe daquele menino, que nem aparece aqui na história, sofria, chorava ao ver o filho naquele estado. E quando ele chegou para procurar ajuda com os discípulos, ele tinha certeza que ele ia sair com o filho curado. E aqueles discípulos não puderam curar, porque a fé era pequena. Não houve jejum, não houve oração, não houve uma consagração. Mas quando Jesus chegou, tudo mudou. Quando Jesus chega, tudo muda. Tudo muda. Nossa família é transformada. A nossa vida é transformada. O nosso ministério, os nossos amigos, a nossa vizinhança é transformada. Tudo muda quando Jesus chega. E aquele pai perguntou ao Senhor se o Senhor pode. Às vezes fazemos orações como se estivéssemos realmente perguntando: Senhor, o Senhor pode fazer isso? Será que dá? E o que Jesus fala? Se podes. Se podes. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que acredita. Tudo, tudo. Em o nome de Jesus Cristo, não existe nada que não possa ser feito na minha vida, na vida da minha família, na vida de cada um que está orando agora, na família de cada um que está orando. Tudo é possível que crê. Qualquer porta pode ser aberta, qualquer um pode ser curado, liberto, transformado, reerguido. Tudo podes. Senhor, que seja feito sempre conforme a tua vontade. E eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. O Senhor é um Deus da abundância em todas as áreas da nossa vida. O Senhor é um Deus da transformação. O Senhor é um Deus que nos ergue. O Senhor é um Deus que nos abençoa, nós, a nossa casa. Existe diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve. O Senhor é aquele que vai na nossa frente e desembaraça os nossos caminhos. O Senhor é aquele que desfaz o mal, que transforma os corações. Se podes, tudo é possível ao que acredita. Tudo é possível àquele que acredita em Jesus Cristo. Aquele que tem fé em Jesus Cristo. Aquele que anda com o Senhor, que tem comunhão, que se agrada estar com Deus. Não pelo que Deus pode dar, mas pelo que Deus é. Senhor, sela esta palavra no nosso espírito. Muito obrigada, meu Deus. É um privilégio poder compartilhar a tua palavra, orar com meus queridos. Abençoa todos que estão orando agora, que vão orar depois, em nome de Jesus Cristo. O Senhor não mudou. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
Obrigada, meu Deus. Toda honra, toda glória ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Glória a Deus. Continuamos aí firmes e fortes no Senhor. Obrigada, Regiane. Deus te abençoe, querida. Pastor Rogério, Pastor Daniel, é um prazer ter vocês aqui. Em nome de Jesus Cristo, Pastor Daniel, pastor da minha mocidade, quando nós íamos nos encontros da mocidade. Amém. Pastor faz parte da minha vida e do ministério. Amém? Sempre estará no meu coração todos vocês. Queridos, sexta-feira estarei aqui, se Deus assim permitir. Amém? Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe a você, a tua casa. Continue firme aí no Senhor Jesus. Cristo nos ama. Amém? Não se esqueça disso. Jesus Cristo nos ama. Em nome de Jesus.